Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Pro está aqui para falar com vocês sobre a independência do Brasil. Dia 7, agora de setembro, comemoramos a independência do Brasil. E muito fala-se em independência, mas antes da Pro falar da independência do Brasil, a Pro quer falar um pouquinho com vocês sobre o que é ser independente ou não, né? Então a Pro quer falar sobre a independência de vocês, para que vocês, antes de compreender a história, compreendam o que é ou não independência. Então a Pro vai falar um pouquinho sobre a independência das crianças em relação aos adultos, em relação aos pais, aos avós, aos professores, em quem está ao seu redor, aos responsáveis pelas crianças. Então a criança dependente depende da mãe para várias coisas. Algumas dependem da mãe para tudo. Dependem da mãe para se alimentar, para se vestir, para ir ao banheiro, para amarrar o cadarço, para tomar água, para tudo, né? Para várias outras ações. Já a criança que não é independente, ou seja, não seja totalmente independente da mãe, porque, né, tem adolescente que ainda depende da mãe, mas tem crianças que já são mais independentes, que conseguem comer sozinhas, pegar água no bebedouro, consegue se limpar ao ir ao banheiro, consegue amarrar o cadarço do sapato. Tem criança que vai sozinha para a escola, porque aqui onde que a gente mora, no município é pequeno. Então tem crianças, já as maiorzinhas que vão para a escola, vão sozinhas, já não precisam mais das mães para levar, como as que vêm da creche, que dependem das mães para trazê-los e buscá-los, né, da creche. Então agora a Pro vai contar para vocês a história de Dom Pedro I, que foi quem proclamou a independência do Brasil. Então, há muito tempo atrás, nasceu lá em Portugal um príncipe chamado Dom Pedro. Nessa época, bastante tempo, toda a família portuguesa resolveu vir para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil era dependente de Portugal. Mas o Brasil, ele não era dependente de Portugal porque ele queria. Ele era dependente de Portugal, porque Portugal tomou o Brasil como colônia. Então o Brasil não podia tomar atitudes sem antes Portugal permitir. Então vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa história de Brasil e de Portugal. Então há muito tempo, bastante tempo lá atrás, toda a família portuguesa resolveu vir para o Brasil. Então veio Dom Pedro, veio Dom João, que era pai de Dom Pedro, veio Carlota, mãe de Dom Pedro, veio a Imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro, veio José Bonifácio, que ele era conselheiro da família real, e veio vários soldados da cavalaria, né? Que eu trouxe a foto de um soldadinho, mas vieram vários soldados. Então, o que aconteceu? Eles ficaram aqui por bastante tempo, mas como o rei Dom João governava Portugal, o Brasil, ele precisou voltar para Portugal. Então, ele voltou para Portugal e deixou Dom Pedro como regente no lugar dele aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? Passaram-se os anos e as pessoas do Brasil
elas gostavam bastante de Dom Pedro, porque Dom Pedro ele era generoso, ele era justo, ele era uma pessoa que bem legal, bem legal. Todo mundo gostava dele, ele compreendia e ajudava bastante de gente. Mas com o passar dos anos, o rei Dom João escreveu uma carta para a imperatriz Leopoldina, que era mulher de Dom Pedro, falando que era para todos eles retornarem para Portugal. E de lá de Portugal, eles iriam governar o Brasil. Leopoldina foi pedir conselhos para José Bonifácio, porque José Bonifácio ele era conselheiro do reino. E José Bonifácio, vendo as atitudes, as ações do povo brasileiro, vendo como o povo gostava de Dom Pedro e de como Dom Pedro se dava bem com o povo, pediu para ela, falou assim: ó, imperatriz, escreve uma carta, mande um soldado e entregar para Dom Pedro e fala para ele que ele liberte o povo, para que ele proclame a independência do povo. E foi isso que aconteceu. Dom Pedro não aceitou voltar para Portugal, não aceitou que o Brasil continuasse vivendo daquele jeito. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, ao lado do rio, às margens do rio Ipiranga, proclamou: independência ou morte. Então agora o povo brasileiro não era mais dependente de Portugal. Agora o povo tinha autonomia, para tomar suas atitudes e suas ações. E o povo, como já gostava muito de Dom Pedro, gostou ainda mais dele. Então eles ficaram muito felizes, porque agora eles eram independentes. Então, desde esse dia, a gente comemora todo ano o dia 7 de setembro, que é o dia da independência. E nós, professores, juntamente com vocês, alunos, todos os anos participamos do desfile cívico de 7 de setembro. Porém, esse ano, devido à pandemia, não vamos poder realizar esse desfile. Porém, vamos estar cada um em nossas casas, assistindo os vídeos que a Pro vai mandar, as histórias do nosso povo, os hinos que nós temos e realizando as atividades. Ok? Se Deus quiser, se Deus permitir, o ano que vem, estaremos participando do desfile cívico. Então, essa é um pouquinho, foi um pouquinho da história, Sim, sem muitos detalhes, de como foi proclamado a independência, de como nós nos tornamos independentes. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, E até a próxima. Beijo da Pro!